A deputada federal Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, durante uma discussão no Congresso Nacional sobre o PL 1904, de 2024, na última quinta-feira, dia 20, apresentou um conjunto de projetos de leis que visam facilitar e assegurar o aborto no Brasil em caso de gravidez decorrente de estupro, anencefalia fetal e risco de morte para a mãe. De acordo com o pesquisador e escritor Marlon Derosa, ele concedeu aqui uma entrevista para a gente, o pacote apresentado por Bonfim configura apenas uma ação midiática com o objetivo de retirar o PL 1904 e o próprio CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Ana, no meu primeiro livro, O Mínimo sobre a Queda da Europa, o capítulo central do livro se chama O Culto Burocrático a Moloque. Tá? E esse capítulo do livro ele começa justamente narrando uma reportagem que eu fiz na época para o BSM, na Europa, quando iniciou-se a pauta de legalização do aborto em toda a União Europeia, comandada pelo Europarlamento. A questão deixou de ser uma questão nacional, virou uma questão supranacional, e o Europarlamento, por conta de uma proposta, um projeto de lei feito por um eurodeputado croata chamado Predrag Matić, teve uma brilhante ideia. Isso foi em 2018 ou 2019. Tá? Foi ali na virada do ano, perto do Natal. Eu não lembro se foi mais para o fim de 2018 ou mais para o comecinho de 2019. O que acontece? Na Europa, a maior parte dos países europeus já tem aborto legalizado. Na época haviam 2 países que não tinham aborto permitido em situação alguma, que era a Polônia e Malta. E a lei do Predrag Matić, ela exigia que os países que ainda não aderissem ao aborto tivessem a obrigação, sob pena, de serem excluídos da União Europeia. E, olha só o detalhe, em alguns países isso já existia na Europa. Tá? E os outros deveriam cumprir essa nova proposta, que era só, adivinha o quê? Equiparação à omissão de socorro a médicos que alegassem objeção de consciência. Isso acontecia, por exemplo, em Portugal. Em Portugal, o médico ele poderia alegar objeção de consciência e não realizar o aborto. O que isso acontecia na prática? Assim como em Portugal e assim como poderia acontecer no Brasil, em várias cidades pequenas do interior só existe uma unidade do SUS. Você tem ali 1 ou 2 médicos plantonistas, que são mais ou menos a mesma pessoa. As pessoas, os médicos, a população do interior, de maneira geral, tende a ser mais pró-vida, mais anti-aborto. Então era muito comum que nessas unidades de saúde do interior a coisa não ia para frente. O aborto é legalizado, beleza, tudo mais e tal. Só que é o seguinte, você vai ter que recorrer ao SUS. Chega lá no SUS, você tem 2 médicos. Uma cidadezinha de 5 mil, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. O médico fala, não, eu alego objeção de consciência, eu não vou fazer. Eu tenho esse direito de não querer realizar o procedimento. E aí, o que acontecia? A menina tinha que ir para uma cidade maior. Às vezes, numa cidade pequena, a coisa fica muito exposta. Então, só aquelas que são muito loucas mesmo que acabam fazendo. Aquela que queria fazer um aborto meio segredo, tudo mais e tal, acaba se envergonhando da situação ou às vezes a própria burocracia para conseguir transferir para acabava inviabilizando o aborto, e muitas vidas, graças a Deus, eram salvas por esses médicos de interior que se negavam a realizar o aborto. Pensando nisso, a União Europeia lá atrás pegou e falou, então vamos fazer o seguinte, equipara a omissão de socorro. Por que é omissão de socorro? E por que isso é muito fácil? Porque todo mundo caiu nessa esparrela maldita, nesse truque linguístico maldito, de chamar aborto, tudo que se refere ao ciclo reprodutivo da mulher, de direitos reprodutivos femininos. Logo, se é um direito, ninguém pode te obrigar a exercer um direito. Você tem o direito de ir e vir, mas eu não posso te obrigar a ir ou vir para algum lugar. E fala em nome da saúde da mulher. Exatamente. Então, se é um direito reprodutivo, reproduzir-se passa a ser um direito. Como que eu posso te obrigar a exercer o direito de se reproduzir? Entendeu? Você tem o direito à saúde. Tá, mas se eu quiser ficar doente, eu posso ficar doente. Eu não quero ficar doente, eu não quero ir para o hospital. Ok, é um direito seu. Você tem direito, você não é obrigado a ir para o hospital se tratar. Eu tenho direito de me reproduzir.
Se você não quiser, o Estado não pode te impedir de te reproduzir. Então, se é um direito, logo tem outro problema, né? Toda vez que eu crio um direito, eu crio um dever. Porque existe uma obrigação de alguém que vai garantir esse direito. O Estado, ao criar o direito reprodutivo, ele se obriga a criar dispositivos que te garantam, né, o cumprimento que te garantam o exercício dos seus direitos. Então, dentro dessa matemática do diabo, o mecanismo estatal para te garantir o exercício do seu livre direito de reprodução é o Estado legalmente te garantir o aborto. E se é um direito e um ente do Estado, um médico que é funcionário público, te impede de exercer esse direito de saúde, equivale a te impedir de exercer, enfim, de ter acesso a um tratamento de saúde para qualquer outro problema de saúde. Passa a ser um direito à saúde. Então é como se você chegasse no hospital com tuberculose e o médico se negasse a te dar antibiótico. Ou seja, omissão de socorro. Né? E o que aconteceu? Aí, quando eu escrevi sobre... Muita gente, né? Eu recebi algumas críticas, né? Que falavam assim, que eu tinha que estar falando sobre a política do Brasil e não escrevendo sobre o que está acontecendo na Europa. Mas é o que eu falo, essas ideias de jirico, como eu comentei na minha palestra agora em 13 Tilhas, né? Todas as ideias... todas as ideologias, né, elas surgem na Europa, elas são aperfeiçoadas pelos britânicos, né, vulgarizada pelos americanos e avacalhada pelos brasileiros. É o ciclo de toda ideologia. E a coisa é assim, então assim, em 2018 estavam debatendo isso na Europa, eu falei na época, não dou 5 anos para essa ideia de jirico chegar no Brasil, 2018, 2019, estamos aqui em 2024 e estão tentando aprovar no Brasil exatamente a mesma coisa que aprovaram na Europa há 4, 5 anos atrás. Né? Então, quando no livro que eu escrevi, o livro foi publicado em 2021, uma série de coisas que eu coloquei ali no livro em 2021 e que em 2021 as pessoas liam e ficavam horrorizadas, elas estão acontecendo agora no Brasil de 2024. Controle de rede social, equiparação à omissão de consciência, a equiparação à objeção de consciência à omissão de socorro, entendeu? O controle dos seus dados pessoais e de criação de sistemas de crédito social pelo governo, né, obrigação de implantação de currículos ideológicos dentro da escola, como a gente viu agora sobre feminismo, legalização de aborto, legalização total de drogas feito pelo judiciário, que foi como aconteceu em Portugal, por exemplo. Em Portugal, em tese, maconha ainda é proibido pela legislação. Só que o judiciário passou por cima e, na prática, ninguém mais pode ser preso por porte de droga. Então, o que você tem hoje, que é muito comum você ver em vários países europeus? Né? É proibido você vender um refrigerante ou um salgadinho num raio de 200 metros de uma escola, mas não tem uma escola pública que você não passe, que você não veja adolescentes fumando maconha na frente da escola, na frente de viaturas da polícia. E você não pode fazer nada. Quantas vezes eu já estive no parque que ficava em frente da escola dos meus filhos em Portugal, entendeu? E tinha lá um marmanjo barbado lá fumando maconha na praça, como se ele estivesse tomando um café na frente das crianças, e você não pode fazer nada. Agora, se o quiosque da praça vendesse refrigerante, chegava um fiscal da prefeitura e fechava, porque não pode vender produtos açucarados numa área de 200 metros ao redor da escola. Maconha pode. Né? Está liberado na lei, se você procurar a legislação, está dizendo que maconha foi legalizada? Na prática não, mas na teoria não, mas na prática sim, porque o legislativo simplesmente conseguiu criar na prática uma política de tolerância total, né, a porte e uso de drogas em qualquer área e tudo mais e tal. E agora a próxima discussão que está acontecendo na União Europeia, que deve chegar aqui, é acabar com a diferença entre usuário e traficante. Porque existe ali, não, até tantos gramas é usuário. Então, né, a polícia só vai enquadrar se o sujeito estiver carregando uma quantidade maior e a enquadra como tráfico. O debate atual que está acontecendo em toda a União Europeia é para acabar com essa diferença. Eu não dou 3 anos para esse debate chegar aqui e o STF não querer mais diferenciar usuário de traficante. Se você tiver com 10 gramas de maconha ou com 1 quilo, vai ser a mesma coisa.
Já tem até essa conversa mesmo, né? Barroso esclarecendo. E é quando, Entendeu? Inclusive, o Mendonça fala um pouco mais grosso, né? A respeito também dessa questão de quantidade. etc. Aliás, aproveitem que o livro está em promoção na livraria do BSM, O Mínimo sobre a Queda da Europa, para terminar de esgotar aí essa edição. Tá? Tem só um estoque, não sei se vão relançar a segunda edição, a primeira edição está quase no fim. Já aproveita e leva o combo, leva o meu novo livro, O Mínimo sobre Café também, que está na promoção na livraria do BSM. Se você é assinante, você tem 10% de desconto na hora de fechar o carrinho.